Será que o Liam Lawson já estará no lugar de Ricciardo após o GP de Singapura? Olá, meus amigos do canal Giro pelo Paddock. Peço desculpas primeiramente, porque eu tive problemas pessoais para resolver essa semana e não fiz um resumo da corrida e estou fora do ar há alguns dias. Mas vamos lá nessa notícia de quarta-feira, aliás. Ralf Schumacher crava Liam Lawson no lugar de Daniel Ricciardo na Red Bull após o GP de Singapura. Matéria do site do Band.com. E vamos agora ler a matéria e comentar sobre isso. O ex-piloto e agora comentarista de TV alemã Ralf Schumacher diz que o GP de Singapura será o último de Ricciardo. Essa é a fala do Ralf Schumacher, irmão do heptacampeão Michael Schumacher. Porém, outros sites já falam de um rumor em que provavelmente em Singapura Ricciardo já não irá mais correr pela Racing Bulls. Será? Então vamos lá à matéria. O ex-piloto de Fórmula 1 e agora comentarista da Sky Sports da Alemanha, Ralf Schumacher, revelou que Liam Lawson deve substituir Daniel Ricciardo na Racing Bulls ainda na temporada 2024 após o GP de Singapura. Abre aspas. Infelizmente, parece que Singapura será a última corrida de Daniel Ricciardo. Liam Lawson pilotará de agora em diante. Isso já era provavelmente parte do contrato, caso contrário, a Red Bull perderia ele, o Lawson no caso, fecha aspas, disse o irmão de Michael Schumacher. Continuamos. Helmut Marko, diretor do grupo Red Bull e responsável pelo programa de jovens pilotos, já havia informado que Lawson teria uma atualização sobre seu futuro em setembro, além de garantir que o neozelandês guiaria um dos carros do grupo em 2025. Abre aspas para Helmut Marko. Haverá uma decisão em setembro. Liam Lawson certamente estará em um de nossos carros em 2025. Fecha aspas. Agora resta ver se a informação se confirma ou se Ricciardo deixará a Fórmula 1 de vez ou se a manobra poderia envolver de alguma forma a vaga de Sérgio Pérez na Red Bull, que vem falhando em entregar resultados. Mesmo no fim de semana que foi superior a Max Verstappen no Azerbaijão, o mexicano não conseguiu pontuar, já que se enroscou com Carlos Sainz na penúltima volta da corrida e precisou abandonar. Então vamos comentar sobre isso. O Ricciardo, ele é um piloto assim muito popular, ele está sempre de bom humor, ele tem carisma, as pessoas gostam dele, só que ele não está em uma fase boa. O Ricciardo começou, se eu não me engano, lá em 2012, né? E ele teve um bom desempenho, e como dizia, ele ficou nos holofotes ali até a chegada do Verstappen. O Verstappen já foi chegando na casa e botando banca, e nisso o Ricciardo começou a entrar meio que em declínio e tirou os holofotes dele, na verdade. E como vocês sabem, o ego de um piloto de Fórmula 1 ele é muito grande. Também deveras, né? O cara tá ali no carro, ele tem só mais um competidor. O primeiro competidor dele, adversário dele, na verdade, é o companheiro de equipe. E se ele não mostrar resultado ali, ficar muito fazendo o tempo muito baixo atrás do companheiro dele, as dúvidas acabam caindo na cabeça dele como uma bomba, na verdade. E nessa fase ruim da Red Bull, ele foi para a Alpine. Convenhamos, a gente não precisa nem citar muita coisa lá, porque não teve muito sucesso também. Conseguiu, acho que, um pódio ou outro lá, mas sem muito sucesso. A Alpine também veio uma decadência tremenda, né, de 2019, 2020 para cá, todo ano vem só caindo, dificilmente conseguindo alguma coisa. Depois o Ricciardo foi para a McLaren. Vocês lembram que a draga que era a McLaren, né? E o Lando Norris acertou diretamente com o carro, enquanto o Ricciardo não conseguia fazer um bom desempenho. Ricciardo ficou um ano sabático, né? Como eles gostam de dizer, um ano sabático aí fora da Fórmula 1. E aí depois ele conseguiu uma vaga como piloto reserva e entrou na saída do Nick De Vries na Racing Bulls. Nick De Vries, que também não teve muito êxito, não conseguiu desempenhar um bom papel. Lembrando que êxito num carro de Fórmula 1, numa equipe de Fórmula 1, nem sempre se resulta em pódios, mas pontos e boas exibições. O piloto tem que saber, tem que conseguir
mostrar que está ali, que ele consegue combater com outros adversários, que ele consegue, por exemplo, ir para o Q3. Se um carro estiver ruim, se o piloto for para o Q3 já é uma grande vantagem. Vocês lembram do Russell na Williams? O George Russell ele conseguia resultados impressionantes para um Williams que também era uma draga. Vocês lembram daquela vez lá no Spa-Francorchamps, na Bélgica, em que a corrida não houve a corrida por causa de uma chuva muito forte, né, até polêmico isso até hoje. Muitos dizem que poderia ter havido a corrida, mas não houve, né? Mas ele conseguiu o segundo lugar na Bélgica. Tá certo, foram algumas circunstâncias. Um pouco a pista já estava secando em alguns pontos e ele conseguiu acertar bem lá. Se eu não me engano, o Verstappen ficou na pole. Mas é isso. Se um piloto está na equipe de ponta, ele é obrigado a conseguir um resultado bom, né? Nem que seja ele e ficar um pouco tempo atrás do seu companheiro de equipe, ou igualar, não é verdade? Agora, quando ele está numa equipe mais fraca, de meio pelotão para fim de pelotão, ele tem que se destacar em boas exibições, né, e fazer o carro render mais do que ele consegue. E o Ricciardo não conseguiu isso. Algumas vezes o Tsunoda terminou na frente do Ricciardo, outras vezes o Ricciardo terminou na frente, tanto seja em classificação quanto em resultado final de corrida. Porém, no campeonato, o Tsunoda está 10 pontos à frente do Ricciardo. Isso para um piloto que tem do calibre do Ricciardo, não vou dizer tanto calibre, porque ele não conseguiu manter todo o desempenho ao longo da carreira. Pega de exemplo o Alonso. O Alonso sempre pilotou bem, porém ele teve carros ruins. Lembra aquela passagem da McLaren? Nossa senhora, né? GP2 Engine, né? GP2 Engine. Mas assim, agora, por exemplo, na Aston Martin, o Alonso já conseguiu bons resultados, né? Infelizmente agora a Aston Martin vem numa decadência também e ele não consegue demonstrar o desempenho dele no resultado final. Porém, ele continua dando uma tremenda pancada no Lance Stroll nos resultados finais, certo? Mas voltando, o Tsunoda está à frente do Ricciardo. Então, e por todo esse retrospecto do Ricciardo de ficar atrás, de não ter um bom desempenho em relação ao seu companheiro de equipe, colocou ele em xeque, em dúvida, na categoria. E convenhamos, eu sou um crítico desses pilotos que estão há muito tempo sem desempenhar um bom papel. Ricciardo, Bottas, Magnussen, Hülkenberg, Lance Stroll, que é um piloto jovem, mas que não demonstra um bom desempenho no carro, mesmo tendo sido campeão em categorias inferiores, né? Se eu não me engano, na Fórmula 2, acho que foi F2 e F3 ele foi campeão, se não me engano. Porém, na Fórmula 1 ele não conseguiu desempenhar um bom papel. Então há pilotos que estão fazendo hora extra na Fórmula 1. Alonso e Hamilton, apesar da idade avançada, eles ainda conseguem entregar um bom show para o público. Eles pilotam em alto nível. Agora, como eu disse a vocês, esses pilotos, voltando, Ricciardo, Bottas e esses outros que eu já disse, não estão conseguindo entregar o que precisa para a equipe e nem para a categoria, nem para o público. Então já são pilotos que, a meu ver, não só a meu ver, mas muitos têm a mesma opinião do que eu, já deveriam ter partido para outras categorias. Quem sabe não seriam melhor aproveitados. Lembra-se do Grosjean, que saiu da Fórmula 1 depois daquele acidente, foi para a Indy, teve um bom desempenho. Se eu não me engano, ele participou da WEC também, teve bom resultado. Então, o piloto acaba se queimando, né? Ele continua na Fórmula 1, continua exibindo corridas, desempenhos ruins e não ganha nada com isso. Felizmente agora, depois do GP do Azerbaijão, aparentemente, principalmente pelos bons resultados do Franco Colapinto e do Oliver Bearman, aparentemente as equipes estão abrindo a mente novamente para que novos pilotos, novos talentos adentrem a Fórmula 1 e não fiquem reaproveitando esses pilotos por décadas sem fim. E
consigam resultados pífios. Tomara que 2025 e 2026, com o novo regulamento, venham novos pilotos, novos talentos, para que renove a categoria e tenhamos boas corridas. Bom, pessoal, era isso que eu queria conversar com vocês. Aqui é o Leandro, estou me despedindo e obrigado por assistir ao Giro pelo Paddock. Voltamos ou amanhã ou depois. Ainda estou resolvendo alguns problemas. Me desculpem novamente, mas estarei aqui, tentarei ser mais frequente para que a gente possa trocar mais ideias. Muito obrigado a vocês. Até a próxima.